Então, gente, boa noite, novamente, para todos vocês. Espero que todos estejam todos bem. Só dar mais uma ênfase na jornada jurídica nossa, que começa amanhã. Vocês já receberam toda a programação. É importantíssimo que vocês todos façam uma inscrição. Entrem lá no link que o professor Marcelo disponibilizou para vocês, façam uma inscrição e participem dessas atividades, ok? Nós não teremos aula, como estaremos tendo agora, mas as participações, elas contarão presença, contarão certificado, alguns professores cobrarão o conteúdo de vocês, então é importante que vocês assistam e vejam essas aulas. Assistam a jornada jurídica, tá bom? Primeira jornada jurídica virtual da Faculdade Fama. Beleza? Lá no Moodle está disponibilizado os slides para vocês. Eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês, rapidamente, tá? Só para a gente fazer a retomada de conteúdo do que a gente viu. E aí eu falo, fecho aqui, e aí a gente vai discorrendo sobre este assunto nosso hoje, né? Estão vendo esse slide aí, gente? Por favor. Democracia representativa. Só escrever para mim. Beleza. Os coleguinhas de vocês que forem entrando, se eu não conseguir vê-los, manda esperar uns minutinhos. Um minutinho, dois, tá bom? Porque não dá para me ver quando eu mostro a tela aqui, tá? Gente, nós estamos falando de sistemas eleitorais. Falamos de alguns conceitos com vocês, mas paramos em sistemas eleitorais. Então, nós temos aqui, nós temos, nós, ai, vamos diferente. Nós falamos com vocês sobre os sistemas eleitorais, estamos falando com vocês sobre os sistemas eleitorais aqui no Brasil, né? Bom, a primeira coisa que nós destacamos com vocês na aula passada, e que é importantíssimo vocês prestarem atenção sobre isso, é que o sistema eleitoral brasileiro, ele obedece, ele segue dois padrões específicos de modelos de votação. Dois sistemas básicos de votação. É o sistema majoritário e o sistema proporcional. Vocês não estão vendo o slide agora, não, estão? Não, né? Alô, Cândido? Santiago? Santiago? Tá vendo o slide? Não, beleza. Não, tá bom. Vamos lá. Vai assim por enquanto, um pouquinho. Bom, então nós temos dois sistemas principais. Nós temos o sistema majoritário e nós temos o sistema proporcional de lista aberta, né? O sistema majoritário é adotado aqui no Brasil para todas as eleições de cargos no Poder Executivo. E aí diz respeito ao cargo aos cargos de prefeitos, governadores e presidente da República, né?
O sistema majoritário é o sistema mais simples e é o sistema que baseia-se no princípio daquele candidato, que é o mais votado, é aquele que está literalmente eleito. Então, sendo o mais votado, ele está eleito, ok? Então, mas mesmo assim, existem duas coisas que nós precisamos saber especificamente sobre o sistema majoritário, tá? Dois detalhes básicos. O primeiro caso é que, no caso de governadores, no caso das eleições para presidente, governadores, e para alguns prefeitos, algumas prefeituras, o candidato, ele precisa alcançar, tá? Ele precisa alcançar a maioria absoluta dos votos, tá? Ou seja, ele precisa ter 50%, mais de 50% dos votos dos eleitores, dos votos válidos. Quando um candidato ele não consegue superar os 50% de votos válidos, né, os dois mais bem votados, eles então devem se enfrentar num pleito no segundo turno, tá? O segundo detalhe importante que precisamos destacar com vocês é que nas eleições majoritárias só se contam os votos válidos. Votos brancos e nulos não se contam, tá? Nesse sentido, mais uma vez, enfatizando para vocês, os candidatos, eles são eleitos mesmo sem conquistar mais de 50% de todos os votos válidos em todo o eleitoral, tá? Mas, para o resultado final, os votos brancos e nulos, eles são desconsiderados. E os votos dos ausentes também. Então, na prática, tá, é possível que um candidato seja eleito, tá, com 1% dos votos do eleitorado. Se, por acaso, os outros 99% das pessoas votaram em branco, nulo, ou não foram à eleição votar, tá bom? Então, isso é uma anomalia, esse é um problema do sistema majoritário, mas isso é possível que aconteça. Embora, no caso aqui nosso, nunca aconteceu, ok? Isso nunca aconteceu. Tem gente ainda que pensa que votos nulos e brancos, tá? Eles anulam a eleição, mas onde que está aqui? Tá? Que votos, esses votos em brancos, eles invalidam uma eleição. Então, nós vamos discutir isso, nós já discutimos isso com vocês, tá? Então, no sistema majoritário, o que vocês precisam entender é que as pessoas, para serem eleitas, precisam de 50% dos votos válidos, pelo menos, tá? E o princípio básico é o princípio da maioria absoluta, tá bom? No caso, quando ele tem os mais de 50% dos votos válidos, ele consegue ser eleito já no primeiro turno, tá? Para os senadores, tá? Também é utilizado esse mesmo critério do sistema majoritário nas eleições, tá? O senador, daqui a pouco a gente vai conversar com vocês, eles também são eleitos, respeitando alguns critérios específicos, tá? Alguns critérios específicos, e aqui nós temos para as eleições de vereadores, deputados estaduais e deputados federais, como falamos com vocês na aula passada, nós temos é utilizado o sistema majoritário. Aqui no Brasil, é usado o sistema proporcional. E aqui no Brasil, esse sistema proporcional, ele é de lista aberta. É o sistema que recebe mais crítica do eleitorado brasileiro,
o seu funcionamento é complexo, é um pouco complexo, porque a gente tem que descobrir o quociente eleitoral, e nós temos para descobrir também o quociente partidário, para saber quem é que vai ser eleito. Então, muitas vezes, essa lógica deste funcionamento das eleições do sistema proporcional, ele, por ser complexo, ele pode confundir a maioria dos eleitores, dos eleitores brasileiros, tá? Quando nós votamos num deputado ou num vereador, nós podemos escolher em votar apenas no partido ou em um candidato específico, né? A mini-reforma, como é conhecido, a mini-reforma política de 2015, proporciona às pessoas, o eleitor, escolher o seu candidato, escolher votar apenas no partido, porque às vezes o eleitor ele não se agrada da lista aberta que os partidos políticos disponibilizam para os eleitores escolherem. E então, eles, como têm uma determinada fidelidade partidária, votam simplesmente no partido. É uma característica desse sistema majoritário de lista aberta, característica desse que vem nos últimos 5 anos, né? Então, nesse sistema proporcional de lista aberta, tá? As pessoas, as pessoas, então, vai definir quais os candidatos, tá? Que devem ser escolhidos, e a primeira coisa que ele tem que observar é a quantidade de vagas legislativas que vai haver o pleito, e a segunda coisa que deve se observar é as coligações partidárias, tá? Porque cada partido ou coligação partidária que esses partidos fazem é que vão estabelecer as regras específicas, as regras básicas para a definição das vagas, das cadeiras que os candidatos deverão ocupar, tá? Então, feito isso, passa-se depois para a segunda etapa. A segunda etapa é a definição de quais os candidatos que vão ocupar essas cadeiras. Quem é que vai ocupar essas cadeiras? E a lógica, neste primeiro momento, é até mais simples. Os candidatos que vão recebendo mais votos, eles têm direito de primazia às vagas que vão sendo conquistadas pelo próprio partido político e pelas coligações, paulatinamente até que elas acabem. Então, aquele que recebeu mais votação em primeiro lugar, o que recebeu em segundo, outra cadeira, em terceiro, e assim por diante, né? Então, se um determinado partido conquistou 5 vagas, então, os 5 candidatos mais votados ocupariam, então, essas vagas políticas, tá? Essas vagas ali, tá bom? Bom, e isso é o princípio básico, ok? E aí agora eu acho que dá para apresentar a tela para vocês. E aí, esse slide aqui, nós mostramos para vocês na aula passada, né? Classificação dos sistemas eleitorais, né? Então, nós temos o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário, a eleição do candidato é obtida pela maioria dos votos, ou seja, 50% mais um, tá? É adotado esse sistema majoritário para as eleições dos cargos no Poder Executivo, de presidente, governador e prefeito. E no Poder Executivo, no Poder Legislativo, é utilizado esse sistema para o Senado Federal. Caso os candidatos não consigam a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, 50 mais 1, é realizado um segundo turno, mas somente nas eleições nas eleições para cidades com mais de 200 mil habitantes, tá bom? Em 2016, nós tivemos
57 cidades no Brasil, que tem mais de 200 mil habitantes, e que realizaram, em que houve o segundo turno, ok? Bom, um sistema proporcional é um sistema de representação, tá? Proporcional à população de cada estado. É, 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 tá? É utilizado esse tipo de eleições para deputados federais e estaduais, como conversamos já com vocês, e para vereadores, tá? Então, a primeira coisa que se tem que se fazer para descobrir quem é que vai ser eleito ou não é descobrir o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral é, é descoberto somando todos os valores dos votos válidos, como está escrito aqui, tá? Dividido pelas cadeiras disputadas em cada região, em cada distrito, em cada cidade, em cada estado e assim por diante. Descoberto isso daí, você tem um coeficiente eleitoral. Depois, o segundo passo é você descobrir o coeficiente partidário, ou seja, descobrir quanto, aqui no coeficiente eleitoral, você descobre quantos votos um candidato ele precisa ter, no mínimo, para ser eleito. E o coeficiente partidário, tá? Ele é descoberto da seguinte maneira: soma-se o total dos votos do partido político recebidos naquela eleição e divide pelo coeficiente eleitoral. E ali você vai ter um número de cadeiras específicas, tá? 5, 8, 10. Nós tivemos alguns exemplos aí para vocês na aula passada, né? Bom, o objetivo do sistema proporcional é assegurar, né, ter uma amplitude na ideologia, na corrente de opinião, nos diversos segmentos da sociedade, podendo representar, a ideia é representar o máximo possível da corrente de opinião dos eleitores, tá? Esse é um dos objetivos principais, né? Então, a ideia no sistema proporcional é tirar um número de representantes proporcionais às forças eleitorais, que se resume nos ideais nas ideias, nas ideologias, nos grupos partidários de religiões, de políticas, e assim por diante, né? Já falamos, as eleições são para vereadores, deputados federais e deputados estaduais. Então, a primeira coisa é descobrir o quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral é a soma de todos os votos válidos naquela eleição, tá? Nos votos dados para os partidos políticos e seus candidatos, então soma-se todos esses votos válidos, e aí divide-se, como nós já falamos também, o resultado pelo número de cadeiras a preencher, e obtém-se este quociente eleitoral. Quociente eleitoral é o número mínimo de votos que um partido deve obter para eleger um número de candidatos, tá? Depois nós temos o quociente partidário. O quociente partidário tá? É o segundo momento do sistema proporcional, quando nós vamos descobrir aí, então, qual é a quantidade de cadeiras que cada partido ou coligação terá naquela eleição para determinados cargos, né? Então, aí ele vai... como é que é feito esse cálculo? Após os votos obtidos por cada partido ou coligação partidário, quer dizer, por cada legenda ou por cada coligação, são divididos pelo quociente eleitoral. Está errado aí essa palavra, né? Quociente eleitoral, obtendo-se assim um número de eleitos para cada agremiação. E aí nós temos o quociente eleitoral, ok? Ainda
Uma coisa a se destacar aqui nesse sistema eleitoral, no sistema eleitoral nosso, principalmente no sistema proporcional, é que esse sistema ele é muito variável. Existem muitos países que existem, que utilizam o sistema majoritário e o sistema proporcional. Então, que cria um sistema híbrido, chamado sistema híbrido, tá? Então, um sistema proporcional, ele pode ser de lista aberta, que é o que nós utilizamos aqui no Brasil, né? Então, os candidatos, é disponibilizado uma lista de candidatos por cada partido, tá? E aí, cada partido ou coligação lança esses candidatos em cada pleito, para que os eleitores possam escolhê-los, tá? No caso, em alguns sistemas de lista fechada, tá? O partido político, ele escolhe os candidatos ali internamente, dentro daquele partido ou coligação, seguindo o regimento interno, seguindo o estatuto, os procedimentos de votação interna de cada partido, e ali fecha uma lista de determinados candidatos e disponibiliza ele para os eleitores escolherem os seus candidatos. O outro sistema, Jesus amado. O outro sistema é o sistema distrital, tá? Que está sendo estudado, inclusive, pelo Congresso Nacional, para ser adotado nas próximas eleições. Nesse tipo de sistema distrital, escolhe-se os candidatos, né, que vão concorrer ao legislativo, ou seja, deputado estadual, federal e vereadores, tá? Esses candidatos, eles são escolhidos internamente dentro de cada partido, tá? Ou mesmo de partidos diferentes, só que na forma majoritária, mas dentro de um âmbito de um distrito federal, de um distrito eleitoral. Isso é conhecido como voto distrital, tá bom? Deixa eu ver quem chegou. É o Michael. É o Pedro. Ok, então esse slide está lá disponibilizado para vocês. Bom, e aí surge uma pergunta, então, por que o sistema desse tão complexo, né? O objetivo principal de um sistema tão complexo assim é manter o equilíbrio básico dentro de uma democracia representativa, principalmente entre o partido político e os eleitores, tá? Esse que é o grande objetivo desse sistema, tá? Porque os partidos políticos, como nós já conversamos, eles reúnem diversos grupos sociais em cima de muitas bandeiras políticas, e o eleitor, ele tem o direito de escolher o seu candidato de acordo com o seu perfil, não necessariamente de acordo com uma preferência político-partidária, tá? Então, no sistema proporcional, esses candidatos, né, os candidatos que são preferidos pelo público geral, quer dizer, a pessoa do candidato, tem a possibilidade de ser eleita, tá? E especificamente para aquele cargo, independentemente de um dado partido. Em contrapartida, também, nessas eleições, nas eleições proporcionais, os partidos políticos também podem ter dividendos políticos, no sentido de que qualquer pessoa, para ser eleito, tem que fazer parte de um partido político. Então, mesmo que o eleitor vote numa pessoa, automaticamente ele está inserido dentro de um partido político, ou dentro de uma bancada política, de uma coligação política. E aí ele tem a possibilidade, então, de ter, dentro desse tipo de eleição, nessa democracia representativa, os partidos políticos também alcançam dividendos políticos, né?
Então, o objetivo principal é esse, é uma tentativa de descobrir essa questão de manter um equilíbrio. Se fosse, né, adotado um sistema de maioria simplesmente para eleger deputados e vereador, nós estaríamos votando simplesmente em pessoas. E aí, nesses casos, né, o partido político, não representaria ou não teria tanta importância nesse cenário político, pois, na prática, eles representariam visões minoritárias e teriam, então, muita dificuldade de eleger candidatos para o Poder Legislativo seguindo este critério aqui. Né? Nós já discutimos em outras oportunidades que esse talvez seja um dos problemas terríveis que nós passamos ainda, né? E aí discutimos com vocês, né? A questão da possibilidade de alguns candidatos, se fossem eleições majoritárias, serem puxadores de votos e elegerem outros candidatos, né? Então, essa tentativa aqui é uma tentativa de diminuir aquele efeito, o efeito tiririca que nós discutimos semana passada, né? Pois alguns candidatos, eles podem ser eleitos, né? Eles podem ser eleitos simplesmente recebendo o máximo de votos possíveis, mas eles podem puxar outros candidatos. Então, este foi um problema que discutimos com vocês, né? Bom, já falamos na eleição para o Senado, no Senado nosso brasileiro, no nosso Senado brasileiro nós temos 81 senadores, as eleições para o Senado Federal, as eleições para o Senado Federal baseadas no sistema majoritário, né? E ali nós temos 81 senadores. Na minha casa eu vou comprar desse aqui, ó, para meus filhos. Alguém tá... Minha lógica que vai. Já deixei ele guardado. Ok? Da sadia, alguém tá com o microfone aberto. Tem que fechar o microfone. Senão a gente vai escutando a conversa tudo. Deixa eu ver quem que é. Procura aí. Deixa eu ver. Larissa, tudo bem? Fecha o microfone aí. Joia? Ainda bem que é só o microfone, né, gente? Deixa pra lá, né? Ok? Bom, deixa eu mostrar o outro slide para vocês. Eu tô brincando, Larissa. Eu não importo, não. Mas às vezes complica, né? Tá bom? Esses slides estão todos lá para vocês, tá bom? Vou mostrar o outro melhor. Olha o que nós conversamos com vocês, né? Então, os sistemas eleitorais, eles são conjuntos de regras que ordenam todo o processo eleitoral. E aí ele permite definir, através do número de votos, quem deve ocupar os cargos ou os postos em disputas, tá bom? O sistema eleitoral diz respeito à fórmula eleitoral, à estrutura de votação, tá? Ao número e natureza dos postos de cadeira em disputa, a periodicidade das eleições, o número dos candidatos de cada partido pode apresentar, o tamanho do distrito eleitoral e assim por diante. Então, vejam bem, quando nós estamos falando de sistema eleitoral,
nós estamos falando de um sistema muito amplo. Daria para a gente ficar aqui mais umas 3, 4 aulas, a gente discutindo sobre esse assunto com vocês. Não dá, é muita coisa, né? Então, quando vocês quiserem, é fundamental que vocês peguem um texto lá, que está no livro, de José Jairo, né, de direito, no livro dele de direito eleitoral, e procurem, principalmente na parte do capítulo dos sistemas eleitorais, para vocês aumentarem o leque, o nível de conhecimento de todos vocês, tá? Então, se vocês observarem o que nós falamos na aula passada e hoje, nós estamos falando aí dessa fórmula eleitoral, da maneira de contabilizar os votos, né? Como é que se dá uma estrutura político-partidária, tamanho quantas cadeiras há em disputa, como se faz para se preencher essas cadeiras, e assim por diante, tá bom? Então, é muito importante a gente discutir isso daqui, tá? Sistemas de pluralidade ou maioria, sistemas de proporcionais ou sistemas mistos, né? E aí, já conversamos, os sistemas majoritários, ou também chamados sistemas de pluralidade ou sistemas de maioria, ele baseia-se no princípio básico da maioria, tá? Ou seja, aquele candidato que tem a maioria absoluta, então, dos votos, ele ganhará, ele será o vencedor nessas eleições, tá bom? Ele pode ser de maioria simples, que é essa forma tradicional que nós temos, que já falamos com vocês, em distritos ou em zonas eleitorais com menos de 200 mil, para 200 mil pessoas, a votação é por maioria simples, e o candidato vencedor é aquele que obtém mais votos, mesmo se não obtiver a maioria dos votos válidos, que é o caso que nós citamos para vocês, da possibilidade de um candidato, às vezes, ser eleito com a totalidade de 1%, por exemplo, dos votos válidos de uma eleição. E aí nós temos o sistema chamado de segundo turno ou de segunda votação, que é um sistema majoritário, né, que acontece quando um candidato ele não consegue alcançar a porcentagem total, né? Esse processo aqui acontece quando não se consegue chegar em um percentual de 50% dos votos válidos. Em outros países, esse valor é menor. Aqui tem um exemplo aí para vocês da França, onde esse tipo de votação vai acontecer novamente se os candidatos tiverem mais de 12,5% dos votos, né? Tá bom? O sistema majoritário é o sistema que é adotado aí pelo nosso sistema brasileiro, está no artigo 77 do parágrafo 2º e 3º da Constituição de 88. E ali diz para presidente da República, para governador e para prefeito, né? Já falamos isso com vocês. Tá aqui a explicação, tá? Existe um sistema majoritário em bloco, tá? Que é um sistema de voto em bloco, um sistema majoritário em bloco. Em alguns países, isso que não acontece aqui no Brasil, tá? É aplicado naqueles países que utilizam esse sistema, simplesmente o sistema de voto majoritário, tá? Normalmente aplicado em distritos com mais de um representante de vários partidos, mas que ali os eleitores têm que escolher em bloco aqueles candidatos que são ofertados, que são colocados ali pelos partidos políticos, né? O sistema de listas que nós falamos com vocês, tá? Aí nós já estamos falando com vocês os sistemas de representação proporcional, que são concebidos, né, com o objetivo para gerar uma proporcionalidade correspondente entre os votos de determinado partido e a quantidade de vagas parlamentares. E aí, quanto maior o número de cargos a preencher em determinado distrito eleitoral, e quanto menor o patamar requerido para representação na legislatura,
mais proporcional será o sistema eleitoral e maiores probabilidades de pequenos partidos minoritários obterem a representação, tá? Então, ok? Está aí, nós falamos com vocês. É muito interessante vocês dar uma lida nesses slides que estão disponibilizados aí para vocês, tá? E aí tem, quando é que foi criado esse sistema, ok? Esse sistema foi criado, o sistema de voto proporcional, a partir do século XVIII, em regiões, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, ok? Basicamente na Europa. E aí o sistema proporcional, como nós já falamos que é importante destacar, nós temos as listas abertas, as listas livres, as listas fechadas e as listas flexíveis, né? Então, vejam que há um leque muito grande dentro desse sistema proporcional, tá? No caso nosso aqui, nós utilizamos o sistema de lista aberta, onde o eleitor vota em qualquer um dos candidatos que são ofertados pelo partido político. Os partidos não poderão estabelecer aqui uma ordem de preferência para os seus próprios candidatos. E a soma total dos votos em todos os candidatos de um partido é a base de cálculo para a divisão proporcional de cadeiras. Exemplos de países que seguem esse sistema de lista aberta, além do Brasil, nós temos o Chile, a Finlândia, Peru e Polônia. Colômbia também, tá? Nós temos aí o sistema proporcional de lista livre. O eleitor pode votar ou em um partido ou em uma pessoa naquela lista aberta, tá bom? Ou em diversos candidatos. Tá? Lista fechada. O eleitor vota no partido que previamente estabelecem a ordem dos candidatos. A lista apresentada ao eleitor é definida em convenção partidária pela ordem de preferência do partido. Esta ordem será utilizada para preencher as cadeiras de acordo com a votação da legenda que for obtida por aquele partido. Se após a aplicação do quociente eleitoral se verificar que o partido preencheu 3 cadeiras, essas serão ocupadas pelos 3 primeiros candidatos. Esse sistema de lista fechada é utilizado principalmente onde existe um sistema proporcional distrital, um sistema distrital de votos, né? Onde há sistemas parlamentaristas, em países que adotam o sistema parlamentarista. Geralmente, sistemas parlamentaristas, a quantidade de partido é muito menor. 2, 3 partidos, que são sempre hegemônicos e disputando as cadeiras nas eleições, as cadeiras nessas eleições. Então, os partidos políticos, né, com tendência A, tendência B, de esquerda, direita ou de centro, esses partidos políticos, eles já fecham uma lista específica de candidatos e estabelece uma ordem de preferência, uma ordem de importância ali dentro daquele partido. Esta ordem de importância, ela é muito relativa, depende da posição social, do nível de conhecimento do que a pessoa tem, questões de raça, de cor, de religião e assim por diante, né? Então, alguém pode estar pensando, mas isso é ruim? Não, isso depende muito da cultura política de cada país, tá? E no sistema que se escolhe, tá? E nós temos os sistemas de listas flexíveis, que são uma espécie de conciliação entre lista fechada e lista aberta. Nesse sistema de listas flexíveis aqui, funciona muito no sistema eleitoral, no sistema distrital misto, tá? Nas listas flexíveis, pode ser, então, facultado ao eleitor, por exemplo, efetuar 2 votos. Um voto na legenda e o outro voto no próprio candidato, tá bom?
Como já falamos, no Brasil usa o sistema de lista aberta, que permite que o eleitor escolha o candidato ou dê voto na legenda. O voto partidário é contado no cálculo das cadeiras que cabem à legenda, mas são os candidatos mais votados pela ordem que ganham o mandato parlamentar. No sistema brasileiro, também é permitida coligação nas eleições proporcional, isto é, se 5 partidos estiverem coligados, a contagem de cadeiras será feita como se a coligação fosse de um único partido. Mas, mesmo assim, diante dessas alianças ou coligações, são eleitos os mais votados. Tá? No Brasil, o sistema proporcional é adotado nas eleições para deputado federal, estadual e vereador. Está disciplinado nos artigos 105 a 113 do Código Eleitoral. Tá bom? Procedimento é o seguinte, já falamos com vocês. Primeiro, se somos votos válidos obtidos pelos partidos e seus candidatos. Depois, se divide pelo número de cadeiras a preencher, obtendo aquilo que a gente chama de quociente eleitoral. Depois, divide-se os votos de cada partido ou coligação pelo quociente eleitoral, obtendo-se, assim, um número de cadeiras que terá direito a cada partido. As cadeiras, então, serão preenchidas pelos candidatos em ordem de sua maior votação dentro de cada partido. Só um exemplo aí. Vou mostrar aqui, estou lendo aqui para vocês, mas depois vocês peguem os slides e aí leiam e releiam para entender um pouquinho, porque é a parte mais complexa e a crítica que se faz a esse sistema adotado por nós, sistema proporcional de lista aberta, justamente porque ele é uma engenhoca bem grandinha, né? E muitas vezes a gente não entende, mas principalmente por falta de conhecimento. Então, vamos ver aqui, vamos supor 4 partidos políticos, A, B, C e D, né? Cada partido político, o partido A teve 1.900 votos, o B 1.350 votos, o C 550 votos, o D 2.250 votos, né? Então, de acordo com a lei 9.604, 97, nós temos 6.050 votos, e aí nós temos 9 vagas para preencher. Então, o quociente eleitoral pega-se os votos válidos, ou seja, 6.050, divide-se ele por 9. Nós vamos ter aí um total de 672 votos. Então, numa eleição hipotética, um candidato precisaria ter, no mínimo, 672 votos para ser eleitos e preencher uma única cadeira específica, né? Ainda continuando neste exemplo, tá? Vejam, apenas os partidos e coligações A, B e D conseguiram atingir o coeficiente eleitoral, tá? E apenas esses terão a distribuição de vagas ficando assim dispostas. Vejam por quê. Porque o partido C, ele simplesmente teve 550 votos, menos do que 672 votos. Então, ele não vai conseguir eleger nenhum candidato, tá? Então, precisa ter, no mínimo, 672. Então, veja aí, partido coligação A, aí ele teve 1.900 votos, dividido por 672, dá 2, de quociente dá 2,83, né? Como não existe gente ou pessoa que é pela metade, então nós temos 2 vagas garantidas para A. Para B, nós temos 2,0089, também temos 2 vagas garantidas para B. Para o partido C, vejam, né? Dividindo aqui, teve 0,881, então não atingiu quociente eleitoral nenhum. O partido D teve 2.250 votos, dividido por 772, teve 3.482, quociente eleitoral, então ele tem 3.000 e ele tem 3 vagas garantidas. Ele tem 3 vagas garantidas, né? Continuando. Bom,
Vejam que nós tivemos uns quebrados, né? Isso é chamado de problema da sobra, né? Então, para dividir a sobra, como foi, por exemplo, no exemplo anterior, este exemplo 2 aqui, vejam, 2,82, 2,00, 3,34, né? Então, o que se faz? Divide-se o número, a parte inteira infracionada de quociente pelo número de vagas conseguidas, mais um. Exemplo, a coligação alcançou 5,5 de quociente eleitoral. Então, tem 5 vagas já garantidas. Então, divide-se 5,5 por 6, que seria o número de vagas pretendidas. E aí nós temos 0,91,66. Então, a primeira vaga a ser preenchida seria dessa forma. Coligação A, dividido por 0,924, aí ganharia mais uma vaga. E assim temos exemplos. Veja que o cálculo é bem grandinho, bem amplo, né? Então, isso aqui é só para vocês entenderem, é uma forma exemplificativa, tá? Para vocês entenderem como é que acontecem essas sobras e o preenchimento desse sistema proporcional, tá? O sistema proporcional brasileiro é garantido pelo artigo 5º da Constituição, artigo 5º, tá? Da Lei 9.504/97, tá? Que altera o próprio artigo, o artigo 106 do Código Eleitoral, que é a Lei 4.737, de 15 de julho de 65, que excluiu do conceito de votos válidos os brancos e os nulos, tá bom? Caso nenhum partido venha atingir o quociente eleitoral, as vagas serão preenchidas pelos candidatos mais votados, independentemente do partido, tá bom? E aí tem o sistema distrital. Esse sistema distrital, ele é para conhecimento de vocês. Está querendo a discussão da reforma política que tramita no Congresso para adotar nas próximas eleições o sistema distrital. Nesse sistema distrital, cada estado é dividido em um número de distrito equivalente ao número de cadeiras legislativos. Os partidos apresentam seus candidatos e ganham o mais votado em cada distrito. Esta é a regra majoritária, tá? Toda regra tem uma exceção, tá? Então, a condição básica para dividir o mapa é que cada área tem um número equivalente de eleitores. Então, nós não vamos ter aí diversas zonas eleitorais. Nós temos um mapa com umas circunscrições bem amplas, divididas com um número igual de equivalente de eleitores, tá bom? Ok, então, deixa algumas coisas que algumas coisas que estão perguntando para mim, né? Aqui. Para que serviria? Estão vendo o outro slide aí, gente? Alguém viu o outro slide? Não, né? Tá bom. Para ler eu mesmo. Então tá, eu vou disponibilizar um slide aqui para vocês, porque tem gente querendo entrar. Tem gente que está pensando que hoje não tem aula, né? Aí está me perguntando. Gente, então, para que serve os votos, né? Para que serve os votos brancos e nulos, né? É uma pergunta que estão fazendo aqui. Bem, primeiro ponto. O voto branco é chamado de voto do conformista. É considerado um voto conformista. É aquele tipo de voto onde o eleitor utiliza como estratégia ou o tipo de voto que ele acha que qualquer candidato ou partido político tá bom.
mas ele não sabe qual que ele vai escolher diante das inúmeras possibilidades. Então, o sujeito acha que tudo está bom, bom, tudo está jóia, então, para ele, tanto faz, tanto fez. Então, se ele não sabe qual que ele vai escolher, então, ele acha então, ele prefere deixar em branco. Afinal de contas, se ele deixar em branco, entre aspas, ele não estará cometendo nenhuma injustiça com nenhum dos candidatos amigos dele e nem mesmo os partidos políticos, né? Esta é uma ideia que está por trás dos votos, dos votos em branco, tá? A segunda ideia é que a ideia de que, bom, diante deste pleito, se todos são bons, que vença o melhor. E aí a ideia de que os votos brancos irão para um vencedor. Eu estaria justificando os votos recebidos por aquele que venceu a eleição, né? Essa é a ideia básica. O voto nulo é visto muitas vezes como uma forma de protesto, né? Inclusive, existem muitas pessoas aí que incentivam uma certa indignação e fomentam uma ideia de indignação política, tá? Propondo para que todas as pessoas anulem os votos, né? Geralmente, se propõem esses votos nulos quando são apresentados a lista dos candidatos e, ao observar aquela lista grande daqueles candidatos, as pessoas não conseguem se identificar com nenhum daqueles candidatos. Todos os candidatos são vistos como candidatos ruins, péssimos, e então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos anular o voto, porque aí, anula as eleições, tá? E aí nós vamos ter novas eleições. Mas o fato é o seguinte, é que desde 1997, os votos brancos, eles são considerados votos inválidos e não favorecem a nenhum candidato. Então, é mito essa ideia de que está tudo muito bom e que os votos brancos vão favorecer um vencedor. Então, voto branco é voto inválido. Os votos nulos, eles diminuem o total dos votos válidos, somente isso, né? Então, os dois tipos de votos, eles se equivalem aos seus efeitos. Qual é o efeito? Simplesmente diminuir o total dos votos válidos. Mais nada do que isso. Ainda não. Já ouvi falar deste livro, Renato Carvalho. Dizem que é muito bom, né? José Saramago, inclusive, já ganhou vários prêmios, o Nobel, inclusive. Eu ainda quero ler ainda. Mas eu sei que ele fala muito sobre esse assunto que nós estamos debatendo. Osias, é só você que não está ouvindo, né? Então, faz um favor, se você ainda não estiver ouvindo, aumentei meu áudio de novo, aí você sai de novo e entra, me chama aqui que eu deixo a participação para vocês. Eu consegui aqui, professor, arrumar aqui. Deu certo. Ouvindo agora direitinho. Então tá jóia. Obrigado. Bom, então, gente, essa questão que nós estamos falando vai muito, então, dessa questão do voto consciente, tá? Passa muito por essa ideia, tá? Eu gostaria muito de chamar a atenção para vocês aí sobre essa questão. Estamos vivendo aí, vira e mexe, que a gente tem essa ideia de votos, né? Essa ideia de votar branco ou nulo. Bom, o efeito
o efeito não é bom, né? Então, eu acho que as pessoas devem saber escolher os seus candidatos, e devem escolher seus candidatos de maneira consciente, ter uma consciência na hora de escolher o candidato. E aí surge uma outra pergunta que alguém perguntou para mim na aula passada. O que é votar conscientemente? O que é voto consciente? Professor, o que é esse negócio que você está falando isso, né? Então, a princípio, gente, voto consciente, tá? É uma referência à importância do voto tomado a partir de determinadas informações adequadas. É você saber em quem você está votando. É você ter consciência naquele candidato do qual você está escolhendo. Ter uma boa consciência eleitoral. Saber quem ele é, tá? Saber buscar aquelas características, né, que se aquele sujeito está apto a atender às demandas exigidas pelo eleitor, pela população. Não é simplesmente dar um voto para qualquer pessoa, né? O Tiririca chegou e perguntou, vote em mim. Alguém pergunta, na sua campanha política, na propaganda eleitoral, me lembro bem da eleição passada, ele pediu o voto. Vote em mim. Vote em mim. Eu quero ser representante de vocês lá no Congresso. Mas o senhor vai fazer o quê, seu Tiririca? Não sei, vota simplesmente em mim, na hora que chegar lá a gente vê como é que a gente faz. Não dá, gente. Nós não podemos escolher os candidatos desta maneira. Nós não podemos ter desapego pela consciência eleitoral, né? Hoje eu estava conversando com um brasileiro nato, e ele é naturalizado americano, e aí a gente falou, fulano, você vinha aqui semana passada, não veio, aonde você foi? Falei, rapaz, eu tive que ir urgentemente no consulado norte-americano votar, porque eu voto para determinado estado, e esse estado, ele vai receber os votos, os votos vão ser contados e recebidos até terça-feira. Acho que no estado do Texas que ele falou, ou é Flórida, não me lembro. A gente conversou tanta coisa. Aí, então, eu fui lá no consulado votar e para o voto ser contabilizado, então, até na terça, que é amanhã, que é o dia até hoje, que era o dia das eleições. Ou é amanhã, não sei. Né? Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, rapaz, mas você saiu daqui, foi lá no consulado norte-americano, você é um brasileiro? Sim, eu tenho negócio nos Estados Unidos e sou naturalizado e eu preciso votar no candidato X. Eu votei no candidato X. Para mim é importante eu votar nele. Eu sei o que ele faz, eu tenho consciência eleitoral do que ele é, tá? Então, eu estou ali porque eu acredito nas demandas dele para a população, na tentativa das demandas dele de solucionar os problemas para a população. Gente, eu achei isso fantástico, eu achei isso muito interessante. O nível de consciência política dele, ele desmarcou uma coisa que ele tinha aqui, um compromisso que ele tinha como brasileiro, e foi lá, não tinha essa obrigatoriedade de votar, né? Como nós temos, e ele foi lá no consulado votar. Então, é nesse sentido que nós temos que votar, com consciência. Antes da gente procurar os candidatos, em determinados candidatos aí, por tentar obter algum favor específico, alguma vantagem pessoal, o eleitor, acima de tudo, ele deve pensar na coletividade, né? Ele deve pensar na sociedade como um todo.
pensar o que a sociedade precisa, o que ela quer, que tipo de questionamento que nós precisamos fazer para aquele candidato. Será que ele tem realmente, será que ele está ali para resolver um problema nosso, né? Então, nós precisamos ter consciência deste candidato, né? Francisco, aqui já aconteceu isso no Brasil, né? Eu já até comentei na aula passada, ou na aula retrasada. Na época da eleição de 2016, 2014, as últimas eleições para presidente, antes do Bolsonaro, Dilma e Aécio, o Aécio foi uma das eleições mais apertadas que nós tivemos, diferença de 3 milhões e poucos de votos. E o Aécio praticamente perdeu as eleições porque grande parte do seu eleitor deixou de votar nele e foi para a festa, desceu a Baixada Santista, viajaram ali, saiu de Minas Gerais e viajaram, muita gente, né? Então tem essa questão mesmo, né? E aí, Juliana, é isso mesmo, nossa cultura é diferente, nós não importamos com isso, né? Com política, muitas vezes, né? Infelizmente, eu acho que esse é um grande problema. Devíamos importar muito com isso. Nós preferimos mais... eu tenho certeza que o tema nosso, ultimamente, nas nossas discussões, tem sido, agora sim, está abrindo, né? Não está vindo, o isolamento social está mais relativo agora, tem mais abertura. E aí a discussão nossa nós vamos ter festa de final de ano? Aonde vai ser o churrasco? Né? Aonde vai ser essa discussão toda? A gente prefere muito mais isso do que a discussão da política. E isso é muito ruim. É muito ruim. Tudo bem, o Jefferson. Então, infelizmente, essa é uma realidade muito, muito legal. Procurem depois na internet, gente, um poema de um filósofo político, tá? Chamado O Analfabeto Político. Tá? O Analfabeto Político. Procurem lá e vejam que Bertolt Brecht fala sobre aquela pessoa que não participa do processo eleitoral, que não participa deste sistema eleitoral, que não tem vontade, né? Vai que vai, Jefferson, vai que vai. Então, como é que você pode votar consciente, tá? Primeiro, conheça os cargos dos candidatos que estão concorrendo para aqueles cargos políticos, né? Vocês lembram na aula passada que eu perguntei para vocês se vocês lembravam do candidato que votaram nele na eleição passada? Ele concorreu para qual cargo? Para deputado estadual, vereador, para prefeito, e de qual partido que ele era? Então, a primeira coisa gente, conhecer qual cargo que aquele sujeito está concorrendo. Isso é importante, fundamental a gente descobrir isso daqui, né? Então, quando a gente descobre, vejam, nós estamos tendo essas aulas esses dias, vejam quanto detalhe importante vocês descobriram sobre o direito político de cada um de nós, tanto ativo ou passivo, né? Quantos deveres que nós temos, quantos direitos que nós temos, e qual a responsabilidade de cada um desses cargos aqui, né? Cargos que são discutidos, que são concorridos nas eleições. Qual a prerrogativa de cada cargo político? Deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República, vereador, qual? Né? Eu estava vendo uma propaganda política de um sujeito aqui de Anápolis, um dos nossos vereadores pedindo voto, ele disse que se eleito for, ele vai criar uma lei para aumentar o salário. Que dia que ele vai fazer isso?
Ele não pode, não é prerrogativa dele, né? Ele não tem que criar, como vereador, uma lei para aumentar salário. Ele não tem esse poder. Bom, mas tem muita gente que vai nessa lábia, né? Por quê? Porque nós não conhecemos. Então, a gente precisa ter um nível mínimo de conhecimento, e esse nível mínimo de conhecimento passa por essa ideia de conhecer o candidato, tá? De conhecer o candidato e a cargo que ele está concorrendo. Quantas pessoas que são próximas a gente são ótimas, são pessoas boas, excelentes, honestas, pessoas de família e etc, e etc. Mas será que essa pessoa tem um perfil de cargo para concorrer para concorrer a determinado cargo eletivo? Nós sabemos que tem muitas pessoas aí que não têm determinado perfil para isso. Basta ver nas próprias campanhas políticas. Como um candidato pode ser eleito, concorrer a um cargo público, se ele não sabe debater, se ele tem vergonha de debater, por exemplo, que é uma coisa simples para um candidato. Um sujeito desse, ele tem que ter proposta, ele tem que ir no plenário, ele tem que debater. Como é que ele vai debater ideias, coisas, se ele não tem um nível de conhecimento? Então, às vezes, a gente precisa conhecer isso daí, né? O candidato pode ser uma boa pessoa, mas tem que saber se ele tem um perfil, se ele tem condições técnicas e assim por diante. Segunda coisa, nós temos que conhecer os candidatos, e veja que ali eu estava falando de cargos do qual as pessoas vão concorrer, para saber se aquela pessoa tem condição ou não de concorrer a determinados cargos. O segundo ponto é conhecer os candidatos, conhecer os partidos políticos e ou coligações, né? Quanto ao candidato, não é saber se ele é bonitinho, se ele é modelo, se ela é modelo, se ela é bonitinha, se ele tem uma boa aparência, não. E, infelizmente, nós escolhemos assim, né? Esses dias eu vi um gari, não sei se é no Rio, em Belo Horizonte, e esse gari virou um modelo e já tinha se filiado a um partido político e ele tentou sair candidato. Vejam só que situação, né? Eu acho que não deveria ser por aí, apesar de eu acho que verdade, Juliana. Eu acho que não deveria ser por aí. Então, você vai conhecer a pessoa, a primeira coisa que, neste mundo político, além do próprio caráter da pessoa, é você identificar se aquela pessoa boa, de família, religiosa e etc., trabalhadora, honesta, se ela tem um projeto de governo. Se ela não tiver projeto de governo, não resolve nada. Quantas pessoas boas, bem intencionadas, tem ao lado de você, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no colégio? Quantas? Existem muitas. Então, uma pessoa dessa, ela precisa ter um projeto de governo. Ela precisa saber o que vai fazer. Tem tanta gente que fala, tantos candidatos falando 10 segundos aí, ele fala que vai fazer tanta coisa, mas e as propostas desses sujeitos, né? Estava conversando com um candidato ao prefeito. Falei, moço, você falou que vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Numa caminhada. Uma volta num quarteirão. Você vai fazer isso, 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 aquilo, outro. Muito bem, parabéns. Mas como você vai fazer isso? Quero saber como você vai fazer. Querer fazer é uma coisa, mas como fazer é outra coisa. Se você não tiver propostas, né? Se você não tiver programas, é problema, tá? Então, é importante nós conhecermos as propostas principais de cada candidato, e aí escolher aquilo que mais me chama a atenção. Aqui, por exemplo, do outro lado aí, tem vários de vocês que são militares. Tenho certeza que vários de vocês estarão aí escolhendo vários candidatos que têm essa afinidade na área da segurança e assim por diante. Tem outros tantos aqui que são religiosos, vai escolher candidatos
com mais afinidade religiosa. Não tem problema nenhum. O importante é você ter uma afinidade ideológica, tá? E descobrir essa afinidade ideológica e procurar seu candidato ideológico. Eu trabalhei com uma pessoa que é professora, que é muito minha amiga, que eu já votei nessa pessoa, e aí, depois de uma determinada momento, ela foi para outro partido, eu falei, olha, agora é o seguinte, eu não voto mais em você, porque essa não é a minha afinidade ideológica. Fui honesto com ela, falei com ela, falei, não vou votar mais em você enquanto você estiver neste partido. Bom, fiquei de mal dela, briguei com ela, ela também, não, nada disso. O que aconteceu? Falei para ela, bom, eu voto em determinado candidato assim, tento convencer os outros dessa maneira, mas tem Beltrano ou Ciclano que tem a mesma afinidade dela. Falei, então, olha, é uma boa candidata. Se você tem uma afinidade ideológica com o partido da fulana, vote então nela, tá? Qual o problema? Não tem. Então, você escolha um candidato se você tem uma afinidade ideológica com ela, se essa pessoa tem um programa de governo, ok? Se for boazinha, simplesmente por ser boazinha, não compensa, tá? Não compensa. Pessoas muito boas, com boas intenções, nós temos aí. Mas será que essas pessoas com boas intenções, elas estão disponíveis e elas querem o bem da coletividade ou estão buscando seus próprios interesses? Nossa, bom, essa é outra coisa, não vou falar aqui, tá? Segundo ponto, conhecendo os seus candidatos, é importantíssimo demais que você conheça a lisura do seu candidato, daquele candidato, tá? Será que aquele candidato é corrupto? Como é que é os negócios dele, né? Fora da igreja, fora da sala de aula, fora do próprio partido, no dia a dia cotidiano, ele é corrupto, né? Ele está interessado simplesmente em ganhar a política por ganhar? Qual o seu passado político? Ou qual o seu passado especificamente? Né? Era uma pessoa honesta? Enfim, era uma pessoa mal vista dentro da sociedade? Então, nós temos que olhar para pessoas depois. Olhe para o candidato, conheça o candidato, veja se tem proposta, depois veja se ele tem lisura, veja se ele é uma pessoa boa, honesta, né? Um terceiro ponto seria muito interessante você observar, para o voto consciente, tá? Você observar se o seu candidato, ele possui uma vida dedicada, tá? À política. Quantos que apareceram agora nessa última eleição? Quantos que vocês conhecem? Nós temos 1.100, mais ou menos, candidatos a vereador. Quantos que surgiram agora pela primeira vez que estão candidatos? Quantos? E eles têm afinidade política, eles já trabalharam politicamente, de alguma maneira, eles estão envolvidos com a política há muito tempo. Se está há muito tempo, é sinal positivo, tá? Não interessa se fazendo A, ou B, ou C, não interessa. O importante é que ele esteja envolvido, que ele seja dedicado a isso, né? Ou, então, também, perceba-se de forma negativa se essas pessoas que estão envolvidas na política estão ligadas a falcatruas, se elas já estão envolvidas com negociatas constantemente, né? Alguns candidatos, eu estava vendo uma reportagem agora, alguns candidatos lá em Goiânia estão envolvidos em negociatas. É só digitar o nome dele no Google, deles, que você vê A e B respondendo diversos processos de praticamente todos os pleitos, em todos os períodos eleitorais e pleitos que passaram. Complicado, né? Então, a gente tem que procurar isso. Bom, como é que eu posso saber disso, hein? Bom, uma boa maneira de você olhar isso daí é ir atrás de informações.
Um deles é o próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ali tem muitas informações, tem diversas informações que você pode buscar. Outro, o portal da transparência, e além da própria internet, né? E cuidado com essas fake news, né? Que é muito importante, porque tem muita porcariada aí, as pessoas falando mal dos outros, e que são muitas coisas que são mentira, né? E um outro ponto importante é descobrir qual partido que ele milita, se esse partido fez coligação com outros partidos, quais foram eles, tá? Se há candidaturas avulsas, né? No caso, aqui no Brasil não há, porque quando há candidaturas avulsas, significa que o cara quer só os seus próprios interesses, tá? E para a gente finalizar, um ponto positivo e fundamental é conhecer as regras do jogo, que é isso que vocês estão fazendo aqui, e que vocês todos estão de parabéns, tá? Independente, se você... Gostei dessa, Renata. Independentemente de... se vocês estão simplesmente fazendo o direito, o curso de direito. Vocês estão entendendo a regra do jogo, né? Já falamos isso na aula passada com vocês. Maquiavel chamava atenção. Nossa, 500 anos atrás, depois o professor Tebert, depois eu aqui. Então, as eleições podem sim ser encaradas como um grande jogo, uma disputa bem acirrada, condicionada a um conjunto de regras que, em teoria, tá, gente? Em teoria, essas regras tornam uma disputa eleitoral mais justas e democráticas. E quanto mais oportunidades essas regras forem, melhor é para a liberdade e melhor é para garantir os nossos direitos civis e políticos. E isso nós estamos fazendo, todos nós, né? Então, interessante nós descobrirmos isso, né? Você sabe quais são as regras para o financiamento das campanhas? Na aula passada nós já discutimos isso. Alguns de vocês estão aqui ouvindo falar de quociente eleitoral, e aí vocês não sabiam por que alguns têm, que têm milhares e milhares de votos, e outros que têm uma quantidade muito pequena de votos é que são eleitos. Agora vocês já sabem por quê. Nós temos um quociente eleitoral e um quociente partidário. Você sabe como é que divide o tempo do horário eleitoral? Inclusive, nós vamos falar isso na próxima aula, né? O assunto nosso nas próximas aulas é propaganda eleitoral. Você sabe como é que divide? Por que alguns candidatos têm 10 segundos? Por que outro tem 3 minutos e meio e 5 minutos? O que é permitido ou proibido como parte de uma campanha política? Showmícios, distribuição de brindes, etc. Hoje eu ouvi de relance uma coisa, uma propaganda eleitoral, e eu vou pesquisar. Uma mulher pedindo votos e com 2 crianças. E a ideia, bom, será que é permitido? Será que não passou despercebido? Será que não pode haver punição para esses tipos de propaganda? A gente tem que descobrir tudo isso, né? Então, nós temos que descobrir tudo isso. Beleza? Então, essas 2 aulas, nós tivemos 2 aulas de partidos políticos, 2 aulas de sistemas eleitorais. Muita coisa tem para ser dita. Não dá para a gente falar tudo, né? Mas a gente está passando aqui a noção geral para vocês. Ok? Beleza? Dúvida? Beleza. Olha, vou fazer uma chamada aqui rapidinho, tá? Participem, tá, gente, da Jornada Jurídica, tem assuntos interessantes lá, palestrantes de renome, então é muito interessante, vocês vão ter um acréscimo ao nível de conhecimento de vocês. Participem, tá? As pessoas ali, a direção, coordenação, pessoas responsáveis ali, prepararam
um bom conjunto de pessoas para falar sobre política para todos nós, ok? Vamos lá, faz só um ok aí para nós. Adaías, Adriano. Adriano, eu tenho até que olhar. Seu nome, Adriano, não está lá não, né? Não sei. Você é um dos que tem. Com certeza. Vou conferir lá agora. Guimarães o quê, Guimarães? Isso é nome de guerra. Divino Guimarães. Não, mas você matriculou mais tarde, né, Divino? Você matriculou... Não, seu nome está lá. Você matriculou mais tarde, corrigi sua prova hoje, que você fez prova substitutiva, mas inseri lá. Isso, tá? Aí eu corrigi sua prova sexta-feira, hoje eu já pedi a inserção lá, mas vai aparecer, tá beleza? Já anotei seu nome. Então, a Daís, Adriano, o Altemar, o Altemar também, tá com esse probleminha, né? Bruna Calafange, Camila, a Cristiane, sua nota já 93, lá em hermenêutica. Danilo, Débora Costa, Júlia, Emirene, Eric, Francisco, Gabriel Neves, Gabriel Oliveira, Gabriel Vieira, Giovana... Professor, a Daniela está pedindo para avisar que o celular dela tinha descarregado, por isso que ela saiu da live ainda pouco, tá? A Daniela Rocha, né? É a Rocha. Professor, o senhor pulou meu nome também. Anotei. Bruna Valeriano. Não estava aqui mesmo, não. Anotei, Bruna Valeriano. Tá, obrigada. Júlia, Emirene, Eric, Francisco, os três, Gabriel, já falei. Giovana, já pedi para olhar seu problema. O Guilherme Bueno também já pedi para olhar. Guimarães Pinheiro também. Ítalo Pacheco, Ítalo Prado, Jefferson, Juliana Pires, Júnior. Presente. Carol. O Ernest não está, Juliana. Júnior, Carol, Larissa, Luane. Luane, eu acho que eu resolvi seu problema também, né? Resolvi? Presente, professor. Aham, resolvi. Tá. Manuel, Marco Antônio, Marielle, Maurício, Maiara, Michael Ítalo, Micaele, Nascimento Viegas, Osias, Patrícia, Pedro Alexander, Manuel, Renata, Renato Carvalho, Rodrigo, Santiago, Estela, Stephanie, Tainá, Tainara, Tiago, Tobias, Tuane. Falei certo? Presente. Falei certo, Tuane? Dessa vez? Falou. Agora dessa vez sim, tá de parabéns. Vanderlei, o Aleph, o Ensley e o Arley. Mais alguém que está faltando nome? Gustavo Dias, anotei. Os três Gabriel, anotei. Beleza, então, gente. Participe da jornada jurídica. Presente, viu, Sidney? Presente, o Sidney. Estou interrompendo aqui, então. Gente, boa noite para todos, tá?